Neste trabalho, vamos explicar e discutir sobre o quinhentismo, o seiscentismo e o setecentismo, também conhecidos como quinhentismo, arcadismo e barroco. Os nomes quinhentismo, seiscentismo e setecentismo fazem referência à época em que cada movimento aconteceu, sendo esses o quinhentismo no século XVI, seiscentismo no século XVII e setecentismo no século XVIII. Começaremos então pelo quinhentismo. O quinhentismo trata-se de uma literatura ocorrida no Brasil, ligada ao Brasil, mas não que remete ao povo brasileiro e ao olhar do povo brasileiro da época, mas sim a visão do Brasil pelos homens europeus que o descobriram. Assim, marca-se bastante no quinhentismo que a maior parte da sua literatura foi basicamente dos povos que descobriram o Brasil e sobre a descoberta do Brasil. Como podemos ver, por exemplo, na carta A Carta de Pedro Vaz de Caminha, que é conhecida como o marco do quinhentismo. Essa carta foi escrita em 1500, só publicada cerca de 300 anos depois, e nessa carta ele descreve grande parte da descoberta do Brasil e como eram as terras conforme eles iam observando. Os principais autores desse movimento são, no caso, Pero Vaz de Caminha, o autor dessa carta, Pero, Pero de Magalhães Gândavo, Gabriel Soares de Souza e José de Anchieta, além do padre Manuel da Nóbrega. Esse movimento acabou sendo uma primeira manifestação literária ocorrida no Brasil, justamente por ter sido ocorrida na época da descoberta do Brasil. Porém, ainda não se tinha o olhar do brasileiro nessa parte literária. O seiscentismo, ou barroco, é o período conhecido das primeiras manifestações literárias realmente brasileiras no Brasil colônia. Apesar de que elas foram muito influenciadas pelo barroco europeu, que vindo das metrópoles, etc., esse termo ele significa basicamente todas as manifestações artísticas dos anos 1600 até os anos 1700, seja da literatura, a música, a pintura, a escultura ou a arquitetura da época. O contexto histórico em que isso ocorreu foi basicamente que na Europa e em outras partes do mundo estava acontecendo a chamada Reforma Protestante. Havia muita repressão da parte da Igreja Católica sobre os povos sobre os grupos religiosos que estavam tentando reformar a Igreja, e assim tudo isso pôde ser visto na parte artística da época. A grande parte das pinturas e das obras, a gente vê o homem sendo colocado entre o céu e a terra, e sabendo de sua grandeza na maior parte das obras, por causa que nessa época também se discutia o antropocentrismo, que o homem era o foco e não Deus, que seria o teocentrismo. E assim, tudo isso foi se refletindo tanto na literatura quanto na arquitetura, em todas as formas de arte da época. Nessas obras, o homem ia do céu até o inferno, mostrava sua dimensão carnal e espiritual, e essa é uma das principais características da literatura barroca da época. Podemos citar, por exemplo, que nessa época os temas que mais se remetiam na arte eram a morte, a enfermidade na sua expressão máxima das coisas, o castigo por causa do pecado, o arrependimento, cenas trágicas acontecendo, o apelo religioso, o erotismo, o misticismo e a instabilidade das coisas que aconteciam na época. Entre os principais autores da época nós podemos citar Gregório de Matos, Padre Antônio Vieira,
Frei Manuel de Santa Maria Itaparica, Bento Teixeira Pinto e Manuel Botelho de Oliveira. Todos esses relacionados à época do Barroco, do século XVII ao XVIII, que foram muito importantes no desenvolvimento do movimento do Barroco. Assim, podemos finalmente passar para o arcadismo. O arcadismo, ou setecentismo, já tem no seu nome a referência a uma região do sul da Grécia, chamada de Arcádia, nomeada em referência ao semideus Arcas, que é filho de Zeus. Logo de início, a gente já consegue perceber as referências à mitologia grega na qual o movimento está inserido. O movimento, no contexto histórico em que ele está inserido, envolve a independência dos Estados Unidos, assim desencadeando mais tarde a independência em outros países, principalmente na região das Américas. E além disso, acabou acontecendo na época em que houve a ascensão do Iluminismo, que no caso ele pressupunha o racionalismo, as ciências e o progresso. Assim, ao mesmo passo que os textos produzidos no período do quinhentismo sofreram influência de Portugal e aqueles produzidos no Barroco da cultura espanhola, os do arcadismo foram influenciados pela cultura francesa, devido aos movimentos acontecidos pela burguesia, que sacudiram toda a Europa e o mundo continental inteiro. Segundo um crítico chamado Alfredo Bossi, houve dois momentos do arcadismo no Brasil. O momento ideológico, que foi influenciado pela filosofia presente no Iluminismo, traduzindo a crítica da burguesia culta aos abusos da nobreza e do clero, na época feudal da história. E o poético, que é o retorno à tradição clássica com a utilização dos seus modelos e a valorização da natureza e da mitologia. Os principais autores do arcadismo, no caso, são Cláudio Manuel da Costa, o Tomás Antônio Gonzaga e o Basílico da Gama e Santa Rita de Durão. No Brasil, o arcadismo, ou setecentismo, já tem no seu nome a referência a uma região do sul da Grécia, chamada de Arcádia, nomeada em referência ao semideus Arcas, que é filho de Zeus. Logo de início, a gente já consegue perceber as referências à mitologia grega na qual o movimento está inserido. O movimento, no contexto histórico em que ele está inserido, envolve a independência dos Estados Unidos, assim desencadeando mais tarde a independência em outros países, principalmente na região das Américas. E além disso, acabou acontecendo na época em que houve a ascensão do Iluminismo, que no caso ele pressupunha o racionalismo, as ciências e o progresso. Assim, ao mesmo passo que os textos produzidos no período do quinhentismo sofreram influência de Portugal e aqueles produzidos no Barroco da cultura espanhola, os do arcadismo foram influenciados pela cultura francesa, devido aos movimentos acontecidos pela burguesia, que sacudiram toda a Europa e o mundo continental inteiro. Segundo um crítico chamado Alfredo Bossi, houve dois momentos do arcadismo no Brasil. O momento ideológico, que foi influenciado pela filosofia presente no Iluminismo, traduzindo a crítica da burguesia culta aos abusos da nobreza e do clero, na época feudal da história. E o poético, que é o retorno à tradição clássica com a utilização dos seus modelos e a valorização da natureza e da mitologia. Os principais autores do arcadismo, no caso, são Cláudio Manuel da Costa, o Tomás Antônio Gonzaga e o Basílico da Gama e Santa Rita de Durão. No Brasil,
O ano convencionado, ou o ano em que se de fato inicia o arcadismo, é 1768, quando houve a publicação da obra Obras, do poeta Cláudio Manuel da Costa. As principais características que nós temos no arcadismo são a influência da filosofia francesa, o bucolismo, que é a busca pelos valores da natureza, a tensão entre o burguês culto da cidade contra a aristocracia, a mitologia pagã como um elemento estético da obra, a exaltação da pureza, da ingenuidade e da beleza em toda a obra, o estado do espírito de espontaneidade dos sentimentos, o bucolismo, que é a busca de valores pela natureza, e o pastoralismo, que são os poetas simples e humildes. Assim terminamos nossa rápida passagem pelo quinhentismo, o barroco e o arcadismo. Vale lembrar que sempre vale a pena pesquisar mais sobre cada um dos temas. As referências utilizadas para o nosso trabalho foram o site InfoEscola, o site Só Literatura, além de algumas imagens pegas de outros meios que foram obtidos através da pesquisa. Muito obrigado por ver o trabalho até aqui e esperamos que ele tenha sido útil para a compreensão de cada um.